O que eu vejo hoje que eu acho engraçado, quando eu li o livro do Domenico Di Masi, né, O Ócio Criativo, ele comenta que os escravos trabalhavam 10 horas por dia. E hoje os executivos das empresas no Brasil e na América do Sul trabalham 12 horas, 14 horas por dia. Né? E eu vivencio isso, eu trabalho em uma multinacional, e eu vejo meus gestores, meus gerentes trabalhando o tempo todo. Né? Assim, se isso fosse um trabalho de automotivação, trabalho lazer, se tivesse um processo que... Né? Mas a gente vê que não, que é um workaholismo, um workaholic, né? Que aquilo vai consumindo a pessoa, né? Ela vai entrando num estresse, ela vai entrando num burnout, e isso não é positivo. Eduardo, aqui. Em fatologia, na 9ª linha, as consequências dos excessos decorrentes do falso aproveitamento da juventude. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Eu acho que esse processo está bem junto do que eu já comentei um pouco, dos nossos jovens hoje, né? Da sociedade, ter essa questão, não, eu preciso aproveitar a vida, preciso aproveitar enquanto eu sou jovem. E eu pus isso na fatologia, foi quando num seminário de pesquisa do IPC, um voluntário nosso que tem uns 20 anos, ele é professor, ele é um epicentro dentro do voluntariado, e ele fez esse comentário, falou, eu tenho alguns tios, algumas pessoas que falam assim, não, você tem que aproveitar que você é jovem. E ele fala, mas eu estou aproveitando, né? Para aproveitar, eu não preciso sair fazendo um monte de maturidade, eu não preciso ir contra meu soma, né? Eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso aproveitar minha juventude de forma muito positiva. Esse é o aproveitamento real da juventude, né? Então, eu acho que a Invexis tem um papel muito interessante para os jovens conseguirem aproveitar de forma real a juventude, né? De forma muito positiva. E esse aproveitamento falso eu pus nesse sentido. Ok, obrigado. Mais uma pergunta. Na página 21, exemplologia, você pode especificar quanto ao que coloca lazer sadio e lazer evolutivo? Jóia. Como você faz essa diferença? Eu gostaria que você explicara mais. Ótimo. Então, assim, eu diferencio o lazer em 3, né? O lazer patológico. Sim, mas a dúvida surge dos outros dois. Lazer sadio. Sim. E lazer evolutivo, e para mim são sinônimos. Jóia. Não, eu só quero construir o raciocínio. É minha opinião. Jóia. Olha só, na minha postura, na minha análise, não são sinônimos, eu vou dizer por quê. Então, assim, mas deixa eu explicar os 3. O lazer patológico, ele é um lazer em que a pessoa se diverte, ela tem um prazer com aquilo, mas alguém sai prejudicado. Ou outra consciência, ou ela mesma. Tá? Então, esse é um lazer patológico. Em algum nível, aquilo não está fazendo bem. O lazer sadio é um lazer que ele não precisa ser produtivo. Tá? Então, tem lazer que não é produtivo. A pessoa gosta lá de, não sei, assistir novela. Não é produtivo assistir novela. É pouquíssimo produtivo. Ela poderia ler um livro, ela poderia escrever, né? Então não é produtivo. Mas aquilo faz bem para ela. Então, se faz bem, assiste a novela. O principal é a pessoa não ficar se autoculpando, falando, nossa, eu assisto novela, mas se alguém perguntar, eu não vou contar para ninguém. Não, né? Então, existe muito esse clima da culpa e de não pode, tá? Nós vamos chegar ao momento daí do lazer, então esse eu considero um lazer sadio, é um lazer que não está prejudicando ninguém, mas aquilo faz bem para a consciência. Ela está perdendo tempo, mas está ganhando saúde consciencial. Agora, o lazer evolutivo, aí é quando a pessoa está sentindo prazer em fazer assistência. Ela sente prazer de forma evolutiva, de forma assistencial. Então, esse lazer evolutivo que é assim, a nossa meta, da gente conseguir atingir isso numa manifestação diária, 24 horas, tendo esse lazer evolutivo. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, o que eu vejo é que existe um preconceito contra o lazer sadio. O lazer sadio, existe um preconceito das pessoas em relação a ele. Eu considero que nós vamos uma hora largar. Tá? Mas a gente tem que ter noção qual que é o nosso nível evolutivo hoje. Onde é que eu estou na escala evolutiva? Eu vou chegar no nível do serenismo, todos nós vamos. Quando eu chegar nesse nível, eu não preciso mais desse lazer sadio, é perda de tempo, eu não vou mais perder tempo com essas coisas. Mas enquanto eu não chego lá, como é que eu faço para equilibrar isso, para eu ter meu lazer sadio de forma tranquila? Até porque grande parte da culpa que nós temos em relação ao lazer é religioso. Então, se você sentir culpa em ter lazer, é um processo religioso, porque antigamente, com certeza tem gente aqui que pode explicar isso até melhor do que eu, mas assim, o ócio era coisa da elite, né? Que eram os filósofos e tal, e o ócio era visto como uma coisa muito positiva. Depois
devido a toda a nossa história, a questão religiosa, veio e falou, não, o descanso é o descanso eterno depois da vida, aqui você tem que trabalhar. E aí começa esse conceito, e daí vem o capitalismo, a revolução industrial, e as pessoas daí querem trabalhar o tempo todo. Se eu não estou produzindo, não estou trabalhando, aquilo eu sinto uma culpa, eu me sinto a pessoa se sente vagabundo, né? Tempo é dinheiro, então existe essa autorrepressão, né? Que complica o processo da evolução. Em que sentido? Eu vejo algumas pessoas em burnout, né? Pessoas que estão estourando, estão com problemas mesmo, conscienciais, né? E isso faz mal, né, devido a essa autorrepressão que a pessoa tem em relação ao lazer. Tem uma história engraçada, né, de um voluntário nosso de Curitiba que chegou para mim e falou, cara, eu fui para Foz e eu vi um dos autores de um dos livros da Conscienciologia jogando ping-pong. E ele estava surpreso com isso. Falou, nossa, eu até pus na patologia, né, o momento para jogar ping-pong, pus devido a esse contexto. E ele falou assim, nossa, então se ele pode jogar ping-pong, né, eu também posso me divertir, né? Tem um aval. Então, se ele pode, eu também posso. Obrigada. Professor Valdo, aqui, à sua esquerda. O senhor, por favor, poderia explicar no seu DAC, enunciado, a etniologia e expandir a explicação para a condição da consciência com fechadismo consciencial? É na etniologia, Etniologia. né? Sendo o segredo a condição humana das mais antipáticas, acaba levando à segregação, à discriminação, ao racismo e ao antissemitismo mantido milenarmente pelos próprios judeus no âmbito das pesquisas frias da etologia e das etnias. Então, você veja, o judaísmo, o pan-judaísmo, tem 5 milênios e eles têm até hoje ainda que o segredo é a alma do negócio. E outra coisa também, eles gostam e mantêm e defendem o processo do princípio de Talião, que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, cabeça por cabeça. Quer dizer, não há perdão dentro do processo deles. Agora, eles são muito inteligentes, têm o processo todo, mas eles não participam das coisas. E a maior prova dessa história é o seguinte, eles nunca tiveram uma pátria, eles são quase praticamente apátrida. Em 1948, arranjaram Israel para eles. Até hoje, eles não acertaram aquilo e estão brigando com o povo que eles encontraram lá até hoje. Quer dizer, eles têm dificuldade de vivenciar, ou de conviver, ou de ter um holopensene dividido com os outros. Agora, o que se passa? Muitas coisas de toda a nossa civilização nós devemos aos judeus. As religiões todas nasceram através do processo judaico. O pan-judaísmo é a mãe, o pai, o avô e o bisavô de tudo que tem por aí em matéria de, vamos dizer, linha de conhecimento mais sério. Até hoje, os próprios conhecimentos mais avançados, por exemplo, o Prêmio Nobel, a maioria são de judeus, aqueles que têm muito valor, processo de ciência, tudo isso. Por quê? Eles dominam a mídia, eles têm mais dinheiro, eles pegam a situação tudo em matéria de, você está entendendo, de poder, sem mostrar nada para os outros. Agora, recentemente, teve aquele caso do rapaz aí que chegou, que ficou bobo, e as moças também que trabalhavam lá vieram falar para a gente o que ela viu. Que teve uma das pessoas que trabalhou numa firma brasileira. E a firma era de brasileiros. Aí entrou o filho da empresa, na mesma hora ele mostrou para todo mundo que ele era o filho do dono da empresa e que queria ajudar e que ia levar tudo para frente. Mas tudo assim, ostensivo, falando para Deus e o mundo. Agora, o que se passa? Ela foi agora para outra firma, chegou lá e estava trabalhando na firma e ela viu que o dono era judeu. Lá pelas tantas, então, um rapaz muito simpático, aquela coisa toda, então foram ver. Ele começou a trabalhar, aquela coisa toda. Mas ninguém ficou sabendo. Aí, por cargas d'água, lá pelas tantas, ficaram sabendo que ele era o filho do dono. O homem já estava trabalhando lá há muito tempo, estava funcionando todo lado, ninguém sabia que ele era o filho do proprietário, do grandão, o maior acionista de tudo lá era ele. Isso é judeu. Era aí e falou assim, agora estou começando a entender o que é o judaísmo. Ela comparou, porque tinha experiência na outra firma, e comparou com essa.
Brasileiro, se for... Agora, judeu, ó, tudo na moita. E outra coisa, eles fazem uma espécie de rede, todo lado é assim. Por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa numa determinada empresa, ele precisa da decorrência ou de consequência ou alguma coisa dentro daquela linha de trabalho. E você vai pedir para ele. Então, o que ele faz? Ele indica para outra pessoa. Às vezes ele indica uma outra firma, outra firma, outra firma. Você vai olhar, todos eles são judeus. E ninguém sabe nada, ninguém fala nada que é judeu. Está entendendo? É assim que eles comandam o processo do dinheiro. Hollywood, por exemplo, é só judeu que manda lá. Eles até me ajudaram. Hoje nós temos um judeu também aqui que nos ajuda demais, que é o Dinxfield. Que esse aí, eu trabalhei com a viúva dele. Então eu sei da história toda. Ele era considerado o maior executivo da Califórnia quando ele vivia, para você ter uma ideia. Ele era o seguinte, dava uma inundação lá no país tal, ele mandava milhões de dólares lá para os caras, para ajudar. Era sempre assim. Eles funcionam, então, como a infiltração, só que negativa, normalmente, né? É negativo pelo seguinte, não há fraternidade. Por mais que eles falem, não há fraternidade, porque eles não convivem com os outros. Tem a transparência. Agora, tudo é o problema da tradição. Tradição, você sabe, é uma das piores coisas que tem. E as maiores tradições deste planeta são as do pan-judaísmo, que deram no Talmud e no processo todo que está aí. São 5 milênios. Por exemplo, a Igreja Católica. Tudo que aconteceu da Igreja Católica é um processo de judeu. Pra vocês terem uma ideia? J. Cristo era judeu. Os discípulos eram judeus. Eles frequentavam a sinagoga. Todos os apóstolos do J. Cristo, etc., tudo era de sinagoga. Agora, a Igreja Católica foi feita a partir dos processos do judaísmo. Outra coisa, o processo do islamismo foi tudo feito a partir do problema da igreja, com a opção de coisa aí. O Maomé rodou, e ele que era militar, que era um general, acabou fazendo o negócio. Mas há uma dependência judaica, derivada. E por aí vai, você olha por todo lado, tem o processo e o dedo judaico lá dentro. Eles realmente, como é que fica? O problema, um dos problemas maiores aí nesse contexto é a dificuldade de convivência deles, né? Agora, o que se passa? Isso fica, às vezes, eles reclamam do processo do antissemitismo. Mas veja, quem é que faz mais o antissemitismo? São eles mesmos. Porque não há miscigenação, não há mistura, não há problema nenhum. Você veja bem o meu amigo lá de New York. Ele vem ver a situação toda da Conscienciologia, começa a ter lembrança igual eu, ainda moço, e ele começa a ver e fala assim, não, eu fiz um curso intermissivo, eu quero ver se eu faço a Invex, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero escrever livro. Eu falei assim, então, seria bom você ir comigo lá no Brasil, para você ver o que nós estamos fazendo, para você te dar uma ideia. Na hora que a gente estava já resolvendo para ele vir na outra viagem que eu fosse lá no outro ano, ele mandou um recado para mim, eu nunca mais vi o rapaz. Ele vira para mim e fala assim, ó, diz ao Paulo que eu não posso mais encontrar com ele, que eu fui obrigado a casar e eu agora sou rabino. Então veja, o negócio tudo deu para trás. Ele não queria nada disso, ele conhecia tudo sobre Invex, ele sabe tudo sobre Teneps. Agora, ele veio para dar um jeito lá. Ele é o terceiro que eu vi que fracassou. Todos os que vêm com uma espécie de lavagem paracerebral muito forte. É muito difícil escapar do problema. Agora, o que se passa? É difícil porque o processo é muito enraizado. O que a gente vê é o seguinte, para vocês terem uma ideia, existe comunex extrafísica só de judeus, de uma tal maneira que a pessoa dessoma, vai lá e volta, ela não saiu do judaísmo, hora nenhuma. Entendeu? E outra coisa, o judaísmo que eu estou falando é o ortodoxo, aqueles, ó. Eles agora tem uns aí que estão criando problema, fizeram até piquete, aquela coisa toda. Em Israel também tem uma turma contra isso aí. Mas, olha o que é que Israel está. Israel combate o negócio com tanque, bomba, eles têm até bomba atômica. E fica aquele povo da Palestina jogando pedrinha nos tanques. Quer dizer, isso é o princípio de Italião.
Agora, veja, eu não sou contra judeu, tenho um monte de amigos meus judeus, entendeu? Eu mesmo tenho esse amparador que agora está trabalhando até conosco, já apareceu aqui várias vezes, que ele é fora de série. Agora, o que se passa? É preciso a gente falar essa realidade que está aí, como é que vai ser isso? Por exemplo, o Estado Mundial. O dia que for decidir o processo de Estado Mundial, os judeus têm que estar na frente disso. Agora, para isso, tem que acabar a moeda. Se acabar a moeda, acabou os judeus. Porque o processo deles é o dinheiro, é o ouro, o gold, a moeda de ouro. Como é que fica? Então, isso tudo nós temos que... Eles têm que enfrentar e a terra também vai ter que enfrentar isso com eles. Agora, outra coisa. Do jeito que está o judaísmo aí, eu já falava isso desde a época da Segunda Guerra. Nunca o antissemitismo vai acabar. Você encontra de vez em quando com gente que é totalmente contra os judeus por causa disso. Isso aí cria problema. Então aí, às vezes, são esses que eu gosto mais de conversar, para acabar com o antissemitismo, porque não adianta isso é bobagem. A gente tem que explicitar a situação, mostrar, informar, ver o que é que vai dar. Há muitos judeus que são muito inteligentes demais, eles estão no top em matéria de QI na Terra. Mas como é que faz? Com essas tradições todas. Agora, existe aqueles que são muito tradicionais, super ortodoxos, e existe aqueles que não são tanto. Esses são mais liberais, são mais acessíveis. E a turma do Ascalá. Precisava de um neo-Ascalá. Pois é. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? É muito pouco daquilo que eles fizeram. Sim. Aqui, ó. Na guerra das senhoras, de senhoras, como é não que é? Das senhoras. Tinha 3 países contra Israel. Estava com a aviação pronta para bombardear Israel. E Israel foi mais rápido. Foi o amparador que defendeu, que ajudou? Não, Israel é muito forte nas coisas todas que tem. Eles, às vezes, mandam até nos Estados Unidos. Dizem, tem muita gente que admite, que o Estado de Israel é o mais novo Estado norte-americano. Pra você ter uma ideia. Eles comandam o processo americano. Aí, então, por aí você vê a força que eles têm. Outra coisa, Pentágono é mandado por eles. Hollywood é mandado por eles. A Bolsa de Valores de New York, sabe como é que é? Tudo é eles. Agora, eles não aparecem em nada. O único lugar que, às vezes, eles têm dificuldade de mostrar que eles mandam é em Hollywood, porque lá o povo acaba aparecendo, por causa dos nomes, certas coisas que tem. Então, por exemplo, a Bárbara, sua amiga, né? Uma dona feíssima, mas super milionária, ela manda em todo mundo, porque é judaica. Agora, judeu tem um monte desse tipo, então você tem que ver o poder que eles têm. Eles se infiltram por todo lado e mandam em tudo. Por isso que é muito país que já deu contra deles. O povo fica pensando que é só a Alemanha nazista que deu contra os judeus. Não é não, já havia um negócio há muito tempo, ó, vários países contra, devido às coisas que eles fizeram lá, as peripécias judaicas. Isso tudo a pessoa tem que ver, né? Obrigado. O senhor mencionou que o fato em que a maioria dos judeus é que levaram o prêmio Nobel, considerando que os árabes também têm forte conhecimento em matemática e também possuem dinheiro, qual a diferença em relação a esses dois povos tão próximos? Primeiro, tudo que tem aí de árabe, do jeito que está aí, eles são primos dos judeus, ou os judeus são primos deles, tudo é de casa. Agora, o que se passa? Eles fizeram uma facção com o negócio todo e a coisa se instalou mais seriamente através do Maomé. Mas eles não têm o mesmo poderio dos judeus de modo algum, em modo algum. Por isso que você vê os palestinos, por exemplo, você vai falar lá que a turma do Abu Dhabi disse daquilo, que eles têm muito dinheiro, o sheik disso, o sheik daquilo. Mas veja bem, por que eles não ajudam os palestinos? Então, veja, é briga de família. Tudo são os primos. Agora, veja, quantas décadas tem essa briga entre judeus e palestinos? E olha só, como é que é. Agora, no duro mesmo, quem é que tem culpa disso? Em primeiro lugar, são os judeus.
Porque quem entrou lá foi eles, através da ONU, que se ajudou para ver se melhorava, devido à perseguição, o holocausto, lá, os nazistas contra os judeus, eles quiseram ajudar. Outra coisa, foi até um brasileiro que ajudou isso. Oswaldo Aranha, que esteve lá na ONU com a situação toda. Mas veja o que deu. Eles entraram lá, até hoje estão perseguindo todo mundo que estava lá. Aquele povo que chegou lá estava antes deles. Como é que é isso? Ninguém reconhece nada disso. Como é que fica? Outra coisa, os Estados Unidos coloca a viola no saco, o rabo entre as pernas, ninguém fala nada. De vez em quando eles querem dar o conta, é só para inglês ver. Não resolve nada, mas não toma atitude de nada. O Yuri, que foi voluntário aqui, né, muito tempo, morava aqui em Foz também, ele é israelense, então ele falou que na escola eles aprendiam nas aulas de história que lá era um espaço vazio, e que quando foi constituído Israel não tinha o povo palestino lá. Então a ideia, a história errada que eles passavam justamente já na escola. É uma coisa assim. Tudo é assim, eles puxam base para a sardinha deles e sabem, o segredo é a alma do negócio. Eles não esquecem isso nunca. Então, isso aí pesa na balança. Agora, a gente precisa esclarecer e falar essas coisas para o povo começar a entender mais, para entender os judeus. Isso é o jeito de ajudar eles, que eu não vejo outra saída, não. Guerra não resolve nada para ninguém. Agora, eles só pensam nisso. O problema todo é esse. Como você acha que deveria ser a postura dos palestinos para lidar com essa questão? Qual que seria o caminho para solucionar a partir dos palestinos? Do jeito que está lá, eles não vão convencer ninguém, porque os judeus não querem que eles fiquem lá. Então não tem saída. O negócio iria embora. Se eu tivesse lá, já teria caído fora. E deixa para eles. O que é que você vai fazer? Que força que eles têm? Qual a economia que eles têm? Que armas que eles têm? Eles não têm nada. Fica jogando pedra em tanque, gente, isso é uma loucura. Olha, tem uma série de filmes aí hoje que estão mostrando essa realidade. Eu trouxe um para vocês verem. A saída seria abandonar eles que estavam lá? Quer dizer... mas todo mundo cair fora, deixa, entrega para eles, vamos ver o que eles vão fazer. Eles aí não vão ter desculpa, vão ter que fazer alguma coisa. Outra coisa, quando um não quer, dois não brigam. Eles são primos, eles que se entendem, eles vivem brigando um com o outro. Outra coisa, atualmente, os árabes, e principalmente certos tipos aí de, vamos dizer, maometanos e etc. tal, eles não dão mais valor para a vida, porque criaram a superstição de que a pessoa matando uma porção de gente, ela vai para o céu, desde que mata os inimigos. Mas veja, eles vivem matando irmãos deles, lá dentro. Olha o que está acontecendo no Afeganistão, no Iraque, toda parte. Quer dizer, eles estão mais pirados ainda em certas coisas do que os judeus, em certas coisas. Como é que fica? Isso é a realidade. Agora, gente, há alguns anos eu escrevi um livro aí, que chama Homo Sapiens Urbanizados. Lá a gente está falando isso tudo. As conservas estão renascendo. Esse povo todo, então, que estava nas colônias extrafísicas e as comunidades judaicas e as comunidades também de origem muçulmana, estão renascendo. Esse povo tudo é bitolado. Por exemplo, o Homem-Bomba. Tem filme atualmente que estão mostrando essa realidade, como é que é. Então, o cara falou assim, mas vem cá, eu vou estourar lá. Isso já está com todos os explosivos. A cena do filme é assim, os explosivos todos dá. Perdão. Mas o que é que vai acontecer comigo? E o que vai acontecer comigo depois? Você não tem nada, vem um anjo diretamente do paraíso, vai levar você para lá imediatamente, logo que você explodir. Quer dizer, e ele crente lá, tudo sério. Agora, tudo gente moça, cheia de vida, entendeu? Agora, tem criança bomba, tem mulher bomba, gestante bomba, rapaz bomba, homem bomba, tudo quanto é tipo. Por quê? Eles não têm bomba séria, eles mesmos fazem a bomba com eles e jogam pedra nos tanques. Isso é que é a ironia da situação toda. Professor Valdo, Tânia Guimarães, eu quero voltar à questão da Palestina e dos judeus. Porque a Palestina, o povo já estava lá há milênios, quando a ONU
por E causa o dos Oswaldo Estados Unidos, Aranha, botou o um brasileiro, pedacinho. ajudou isso. Botou um pedacinho pequenininho para os exilados dos alemães. Mas eles começaram a brigar. Mas agora, o que tem agora, não tem mais Palestina. Os judeus, eles foram indo para lá, foram derrubando, foram fizeram a destruindo. gata parir. É o jogo da gata parir. Então, A guerra da gata parir. E agora, Vai empurrando a pessoa. Palestina não existe mais. Era aquela zona de terra enorme. Mas é que toda, criou o agora ódio. Não tem mais nada. Criou o ódio depois de muitas décadas. E agora como é que vai E o senhor acha extrair que- esse ódio desse povo? Eu, como palestina, eu me sinto como palestina, então eu tenho que perdoar. Não, deixar pra eu estou lá, falando, se e fosse pra o meu outro caso, local não existe eu ia mais sair a marcagem, francesa, né? eu ia sair de fininho e deixar para eles. Que eu não vejo solução. A ONU não vale nada, os americanos é que mandam. Se são os americanos, são os judeus que mandam na ONU. Professor Valdo, Então não tem acabou. mais O que lugar. adianta? Onde vai ficar o povo? O povo que está Eu lá. acho que ainda vai ter, do Em jeito que as coisas estão 1947. continuando, eu não quero ser boca de sapo, mas tudo indica que as coisas aí, eles devem soltar uma pocket bomba em algum lugar, aí o povo vai começar, toda essa turma, porque eles estão fazendo mais bomba atômica. A gente não sabe, por exemplo, você já ouviu falar quantas bombas atômicas Israel tem? Eu não sei. Deve ter algumas. Quantas bombas atômicas a Coreia do Norte tem? Eu não sei. Deve ter algumas. Dos americanos nós sabemos que são milhares de Deve ter um bombas. monte. Isso. E outra coisa, não é só atômica simples, não. Eles têm de tudo quanto é tipo em matéria de fissura do átomo. Então, Toda fissão eles já Estados têm lá. Unidos está do lado de Israel, a bomba atômica. Pois é, se não, jogar, eles não estão do vai lado, eles ser estão bancada pelos submissos Estados a Israel, é diferente, é muito mais sério. Quem manda no mundo atualmente são os judeus, de fim de papo. Sim. Agora, o Hitler, com aquele povo todo, que era pirado, viu essa coisa, ficou revoltado com isso, por isso que criou o processo do Holocausto, vamos dizer, a solução final, aquela loucura toda. Isso aí também não resolve. Agora, o problema é ver o que faz. Sair. Precisava de criar uma ONU. A primeira coisa, tirar a ONU de New York, para não ter influência dos judeus. Ir para outro lugar lá, totalmente, Mas que vá para o deserto, Genebra? mas que não fique lá. Ir Você para está Genebra entendendo? e para a Europa? A Europa Eu tá não vejo decadente. saída. Manda a ONU para a África. Onde A África precisa Pra muito África. disso. É que eles não vão para a África, porque na África tem mais anti-judeu do que judeu. Aí o negócio, eles não vão querer isso. Eles não vão querer. Tem que ser uma coisa assim, anódina, neutra, isenta. E eles ainda não encontraram isso. Quer dizer, eles não deixam. Brasil. Os americanos, os judeus americanos não deixam isso. Gente, vocês precisam de ver a turma do Roladinho aqui, ó, cabelo enrolado de New York, com aquele chapéu preto. Professor Valdo, professor Valdo, aqui, ó, Rosa. Eu acho que o problema sério é que se Israel conseguir pegar a Palestina, depois eles vão querer outro. Vão querer outro mais. cada vez mais. Eu acho que é aí que não pode deixar. Americano é isso. Outra coisa, uma das coisas que tem que acabar, são essas agências americanas no mundo inteiro. São dezenas de ambientes políticos. Por exemplo, a Coreia do Sul. Quem manda lá? Estados Unidos. Agora, igual a Coreia do Sul, são dezenas de países, todos comandados pelos judeus americanos. Pentágono. Nós estamos vivendo a pentagonia. Esse aqui é o nome que criaram. Não foi só eu que falei isso, não. Pentagonia, quer dizer, agonia do Pentágono. É o processo da guerra. A guerra não acabou. A Segunda Guerra continua do mesmo jeito, está tudo vivo. Alguma coisa vai acontecer. Olha o tanto de neonazista que tem aí. O Paraná parece que é o segundo estado do Brasil que tem mais neonazista. Primeiro é o Rio Grande do Sul. Eu li aqui esses dias aí os dados com a dona que fez o levantamento. Agora, ó, essa dona devia de ter gente segurando, porque esses neonazistas vão em cima dela. Ela está colocando as estatísticas tudo aí na internet, eles vão acabar com ela, essa jornalista. Isso aí é um negócio sério. Agora, veja, isso tudo está aí. Nós estamos vivendo essa condição, vamos ver o que vai dar na Terra, vamos pensar positivo, pôr energia nisso. Agora, arranje uma saída, durma com um barulho desse. Esse caso da Coreia do Norte, se quer coisa mais infantil do que aquele menino sendo mandado por um general, e outra coisa, brincando com bomba. Agora,
A culpa também é de quem? Os americanos estão nisso. Eles não deixam as armas de jeito nenhum, estão se matando uns aos outros, agora estão arranjando gente lá, porque o processo do terrorismo está ficando mais sofisticado, agora é individual, as células são isoladas, fizeram essa célula desses meninos. Já mataram alguém, e outra coisa, faz um escarcéu mundial, internacional, de matar 2 e ferir 160, sei lá quanto foi. Mas veja, isso não é nada. E lá, Iraque, aqueles que mata 60 de uma vez, 50 todo dia. Lá, como é Boston, na mesma hora, mas lá, e o Afeganistão, e Iraque. Vocês estão vendo como é que são os judeus? Observa. Agora, por quê? A hora que vai soltar bomba em Boston e New York, está pegando os judeus. Você está entendendo? Por exemplo, eles acharam muito ruim o negócio, porque eles queriam acabar, era com o Pentágono, lá, entende? Com a Torre Gêmea, não era a Torre Gêmea, eles queriam o Pentágono. Então, é mexer no coração dos judeus. Foi por isso que fizeram todo esse escarcéu, que deram força para um cara totalmente pirado, que é o Bush. E outra coisa, o Bush está começando a voltar agora, estão começando a falar nele. Isso tudo está sendo manipulado, é a marionete na mão dos judeus do Pentágono. O cara tem 80 de QI, ele não raciocina bem e tal. Tem livro com as piadas todas, das bobagens que ele fala. Esse Bush, no entanto, está aí. Uma outra coisa, esse cara Obama, isso aí, quem é que colocou esse cara lá? Eu falei desde que ele entrou. Quem é que foi? Foi os judeus americanos, de propósito. O segredo é a alma do negócio. E outra coisa, tudo certo. O cara não fez nada, está tudo aí, não tem força nenhuma. Mas veja, ele é Obama, Barack Obama. Ele, ninguém pode reclamar. Ele é islâmico. Mas veja, como é que os americanos fizeram isso? E outra coisa, ele é de origem praticamente negra. Essa estratégia está lá no Maquiavel, é uma das estratégias que ele coloca. Traz alguém do povo. O pior não é isso, o pior é que é daquele chinês, ainda mais antigo, muito antes que Maquiavel copiou tudo. É o Sun Tzu. Pois é, Sun Tzu. E por aí vai. Agora, gente, não é fácil o processo da pessoa ter uma inteligência mais profunda e ela querer ter poder. É justamente isso. Se esses judeus pensassem que poder não vale nada, mas eles não admitem o processo extrafísico, porque está todo mundo com lavagem cerebral das comunidades judaicas extrafísicas. As extrafísicas. Eles fazem a lavagem cerebral. Tudo é mantido atualmente por isso. Por isso que a minha esperança sempre foi a reurbanização. Que a reurbanização pode ser que vai melhorar e, pelo menos, dar uma devassa nessas comunidades judaicas extrafísicas. Se fizer isso, já não vai ter tanta influência de lá para cá. Que eu acho que o que mantém é isso. É por isso que eu escrevi o livro Reurbanizados lá. O Homo Sapiens Reurbanizado é baseado nisso. Valdo, mas pelo que eu entendi, esse é isso. Você está propondo que uma saída disso seria transformar o povo todo em refugiado. Os palestinos todos seriam refugiados. Mas será que isso é o certo? Não arranjar um lugar para os judeus? Vão arranjar um lugar para eles. Eu acho que esse era aí o certo. já vai dar um equilíbrio. Mas aí era sem briga. Sem briga. O problema é a pacificação, é a diplomacia. Mas aí era constituir o Estado da Palestina e não eles saírem todos como refugiados. Não seria aí isso? Agora é um processo de ver, porque isso aí depende. O próprio Israel foi para lá, eles viraram e mudaram tudo, porque são muito inteligentes. De lugar que estava tudo deserto, eles fizeram bosque, fizeram jardins, fizeram plantação, tudo que vocês pensaram. E outra coisa, tudo isso é possível. Tem um Find Horn, que aconteceu lá nos processos. Eles mostraram que isso tudo é possível. Então, está na mão aí, vamos ver o que é que vai dar de tudo isso. Mas a realidade é essa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que debater essas coisas e ficar vivo com isso. A pessoa não pode tirar o corpo fora dessa realidade.
Tem que pôr a boca no trombone, falar, não tem outro jeito. Isso aí é um fato. Agora, quem é que está certo? Todos estão certos. Quem é que está errado? Todos estão errados. Depende do percentual e o que você vai olhar. Os judeus estão certos na opção de coisa, estão errados na opção de coisa. Os palestinos é a mesma coisa. Agora, a coisa mais séria que a gente vê é quem começou. Quem começou foram os judeus. Então, a mãe e o pai são os judeus. O resto é filho, é primo. Gente, Palestina é primo dos judeus. Tudo é a mesma família. Por que brigam tanto? Agora, o pior é que os palestinos, e não, mas principalmente aí os islâmicos, estão matando uns aos outros, com homem-bomba. Eles começaram matando os inimigos, agora estão matando os amigos, tudo em casa. Como é que fica? E outra coisa, eles são donos da mídia, eles fazem o que quer. Todo dia tem só guerra. Você abre e vai ver o noticiário, é só explosão. Nós estamos vivendo a época das explosões. Tudo quanto é tipo de explosão que tem. É a vida, nunca se explodiu tanta bomba como atualmente. Agora, o que querem? É lógico que aquele povo que não tem força nenhuma, igual esses rapazes, ficam tudo danado da vida, começa a fazer isso agora, um terrorismo pocket. É o pocket terrorismo. Uma célula isolada, vai em Boston, mata os outros, chama atenção no mundo inteiro. Agora veja, uma hora isso pode pegar, né? Amanhã eles usam uma pocket bomba mesmo atômica, como é que vai ser? Se soltar uma nos Estados Unidos, como é que vai ser? Vai pegar muito estado, é muita gente, como é que fica a população? Se pegar uma lá no Oriente, como é que vai ser? Só a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia, logo lá perto, tem 1 bilhão, por outro lado. Como é que fica? Essa é a situação atual. Veja bem. Em política, eu sempre falei, uma das piores funções de um político é ser prefeito de uma cidade. Agora, pensa bem esses caras que não são prefeitos. Como é que fica? Eu faço exteriorização de energia para ver se melhora. Pelo menos o meu holopensene eu mantenho. Está entendendo? Sem guerra. Estudos de casos assim, de judeus que têm um nível de inteligência não só material, mas também consciencial. A gente tem um ou outro caso... Não, tem um monte que pode ser. É que eles evitam isso aparecer, porque eles são donos da mídia, eles mandam nesse negócio todo. Mas tem um monte de livro para você ler isso aí. Tem livro de americano, falando a realidade dos judeus, tem livro europeu de tudo quanto é tipo. Outra coisa, é só pegar a história e ver quem é que foi antissemita, quem é que combateu os judeus. Você vai ver que não é só a Alemanha, não. A Alemanha foi a que chamou a atenção, que eles se desesperaram, estava tudo doido. Eu estou falando da o negócio já tinha muito mais gente antes. Eu estou falando da perspectiva da conscienciologia, os estudos de casos de pessoas que superaram esse processo, que entraram... sim, mas isso é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a Cognopus, para ver se a gente começa a pensar no Conselho dos 500, no Estado Mundial, na cosmoética, para dar algum exemplo, pelo menos para ficar. Porque a gente tem que basear na seguinte realidade. Tudo aquilo que você criar um holopensene, que aquilo enraizar, fica. Isso não é destruído, isso vai ficar na inventariologia da Terra. Não tem jeito de mudar. O que nós já fizemos até agora está aqui. Outra coisa, vamos publicar esse livro aí da Lourdes. Ele tem mais de 7 mil neologismos baseados em aspectos que as pessoas não querem ver. A gente está mostrando já alguma coisa. Isso aí, pela primeira vez, está sendo falado. Alguma coisa vai ficar disso. Alguma raiz está sendo plantada. Alguma coisa está materializada nisso. Vamos ver o que vai dar. É assim que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Porque senão eu não ia perder tempo com isso. Eu ia cuidar de mim. Eu posso ficar com descoincidência rígida aí, numa boa, o tempo que eu quero. Não preciso estar cuidando disso. Então, a intenção nossa é boa, por isso que a gente tem assistência aqui, por isso que tem a paraevencologia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é bom as pessoas estudarem esse processo sério de política internacional, do jeito que está aí.
Assim, as pessoas vão querer aparecer mais no curso da imagística, vão querer ser consim-cobaia, vão também começar a trabalhar com os seus cursos, as coisas todas em maior número. Você está entendendo? Vão entender mais a consciência-terapia que nós precisamos. Esse é o caminho. Agora, eu não sou desesperado, mas eu também falo a coisa na cara, é impacto-terapia. A gente não pode estar engolindo uma coisa dessa e deixar passar. Afinal de contas, eu estou nessa dimensão. Como é que vai? Tem que falar a verdade. Não podemos ser omissores. Você está entendendo?